Amém, glória a Deus. Nós vimos um filme que inicialmente não está à disposição, mas nós vamos tentar compilar esse filme e colocar na ministração no futuro, agregar a ela, para que você aí em casa possa entender, assim como nós aqui hoje pudemos entender, a respeito do que nós vamos falar aqui. Esse foi um exemplo para que a gente pudesse falar a respeito das finanças do reino e do que representa o dinheiro na nossa vida como cristãos e no reino de Deus. Amém? E eu queria então aproveitar também para colocar o nome, como a gente sempre faz, a respeito da ministração que nós vamos compartilhar hoje. E para você que está em casa, para quem está na igreja aí anota. Dinheiro para você é problema ou solução? Dinheiro é problema ou solução na vida dos cristãos? Quando Jesus vira para as pessoas, está lá com elas no monte, ministrando a palavra, e os discípulos levantam: Senhor, o que nós fazemos? Vamos comprar comida para essa multidão? Como eles podiam comprar comida para a multidão se eles não tivessem recursos? Que pergunta era essa? Eles estavam esperando que Jesus fizesse um milagre de 5 pães e 2 peixinhos? Recursos, finanças não eram um problema para Jesus. Era a solução. Havia um grupo de mulheres que ajudavam e contribuíam no reino. E essas finanças eram administradas para quê? Para que a obra missionária de Jesus, a obra redentora de Jesus, pudesse estar sustentada. Jesus ministrou 3 anos, mas durante 30 anos ele fez o quê? Ele leu a Bíblia. As pessoas pensam que ele ficava à toa. Não, ele leu a Bíblia. Ele leu o Pentateuco, leu os profetas, leu os salmos. Mas ele também trabalhou. E o pai dele, de carne e osso, tinha um ofício. E um ofício extremamente bem remunerado. Hoje carpinteiro não tem tanta valorização. Mas naquela época, meu querido, era uma profissão que rendia muito. Então dinheiro não é algo que crie problema. Na verdade, o filme fala que dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males. É mentira. A Bíblia diz, em 1 Timóteo, é isso, pastor? Que é o amor ao dinheiro, sim, a raiz de todos os males. De modo que dinheiro na nossa mão jamais deveria ser problema. Deveria ser solução. Mas não é bem assim que acontece. De fato, não é bem assim o tempo todo ou em todas as áreas. Eu não sei você, mas eu poderia compartilhar com vocês aqui um monte de histórias a meu próprio respeito, que eu costumo dizer que são altos e baixos do comércio. Né? Eu estava essa semana comentando isso. Eu estou atrás de um balcão desde os 16 anos de idade. Eu estou já com 51. Então tem 34 anos que eu estou atrás de um balcão. E comércio, a gente costuma dizer, tem altos e baixos. Sabe por que tem altos e baixos? Não é porque é o comércio. Não é porque você tem lá uma pequena indústria. Não. Os altos e baixos são, sabe por quê? Porque o dinheiro, ele começa a virar problema, ao invés de se tornar solução. Porque você é envolvido pelo, muitas vezes, espírito empreendedor, dá passos, realiza as coisas, sem consultar Deus. Sem buscar de Deus discernimento, para fazer uso e aplicação daquilo que Ele confiou a você. Algumas vezes a sua interpretação é de que quando você tem mais recursos, quando os seus negócios vão muito bem, é para você ampliar, é para você aumentar, crescer. E na verdade você talvez tenha deixado de ouvir que esses recursos poderiam ter sido utilizados na obra de Deus de forma muito mais frutífera. E a sua empresa ia crescer muito mais que você tivesse investido nela própria. O nosso coração é enganoso. Como eu li lá no começo, o salmista adverte. Nós temos no nosso íntimo, na nossa natureza, na nossa genética, o desejo de ter e crescer mais e mais e mais. E com isso nós acabamos confiando na nossa própria capacidade. Quanto mais bem sucedido você se torna, mais confiante em você permanece. Mais confiante na força do seu braço
você fica. E aí você começa com esse monte de groselhas. Um monte de coisas nesse filme. Eu tenho certeza que se você pensar bem, você se identificou um dia. Talvez as portas que você comprou não foram de um Lamborghini, mas pode ter sido do seu primeiro carro, hein? E o primeiro carro é uma maravilha, se ele for um instrumento útil de transporte para você. Agora, se ele for a escravidão da sua vida, para você ficar palitando, limpando e chorando cada vez que acontece um risquinho ou alguma coisa de errado, mais uma vez você está escravo do dinheiro. Eu e você, somente nós pensamos que nós vamos durar para sempre. E as coisas que nós realizamos vão durar para sempre. Vão passar por gerações. Não. A Bíblia diz que nós, pais, devemos entesourar para os nossos filhos. Alguns interpretam que nós vamos criar fortuna e fazer com que eles herdem. E eu digo para vocês que o maior tesouro que eu posso deixar para os meus filhos é não ver os meus erros da minha esposa repetidos neles. São os fundamentos de Deus que transformaram a nossa vida e que podem transformar deles a partir de um outro patamar, de um outro nível. É a formação familiar, a oportunidade profissional. Dá a eles o recurso de escolher segundo a vontade de Deus e não segundo muitas vezes nós somos movidos. Muitos de nós começam a vida e formam família, e o que nós queremos? Nós queremos dar bem-estar para a nossa família. Nós queremos progredir, nós queremos crescer, isso é legítimo. Mas quantas vezes a gente se perde nesse caminho? Quantas vezes a gente deixa de conviver, de compartilhar com essa família, na justificativa de que nós lutamos arduamente para que eles tivessem conforto? Será que o conforto só é aquele que vem do dinheiro? Será que o dinheiro é solução ou é problema? É proximidade ou é afastamento? E nós não vemos isso não, somente nas nossas vidas. Infelizmente, como igreja cristã, nós vemos isso acontecer na vida dos nossos líderes cristãos. Você me perdoe o comentário, mas nós estamos falando de finanças do reino. E eu louvo a Deus porque nós estamos, eu digo nós aqui todos, tá? Nós estamos num ambiente abençoado, num ministério abençoado. Deus trabalhou aqui ao longo dos anos, e eu falo para vocês porque eu fui um dos primeiros tesoureiros e diretores da igreja financeira. Lá do começo. E eu sei bem a formação de como isso aconteceu. Bituro estava comigo nessa batalha, ó. Lembra, né, Bituro? Eu, você, João Fioroto, Roberto Loureiro. Lembra disso? Nós sabemos bem como é que a coisa se forma. E hoje nós somos abençoados aqui. Nós amadurecemos na administração dos recursos do reino. Mas eu vejo por aí que as pessoas amadurecem na forma de esfolar, de tomar partido, tomar proveito daquilo que é finanças do reino. Se você ligar a televisão hoje, dá vergonha. Eu tenho vergonha de ligar a televisão. E não é para assistir programa da Globo, não. É para assistir os nossos próprios queridos falando aí. E ministrando, e ministrando, e ministrando. A Bíblia até fala de um exemplo desse, quero convidar você a abrir. Porque já que estamos falando, vamos falar também do que isso representa. Porque o reino de Deus não é só composto de coisas boas, não. Nós temos algumas que são menos nobres. Se você abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Atos, no capítulo de número 19. Capítulo 19, vamos ler aqui. Vamos começar a partir do versículo 11, vai? 19:11. Diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus
exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto, ouçam bem, eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos, fugiram daquela casa. E chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Eu não sei você, mas eu imagino essa cena da seguinte forma. Como muitos, infelizmente muitos, que por aí têm oferecido um sem número de eis que te digos, e venha cá que nós curamos, nós fazemos, nós damos um jeito, e depois vão parar na cadeia, por se tornarem pedófilos, por serem verdadeiramente pedófilos, colecionadores de carros antigos. Outros vão presos com dinheiro na Bíblia, porque iam comprar casa em Miami. E outros tantos vão oferecendo por aí um monte de promessas, de cura e de milagre. E eu falo abertamente porque eu não tenho nenhum problema com isso. Zero. Porque esses caras eram dessa turma, da turma de Balaão. Faziam o que eram pagos para fazer. E esses caras acharam que podiam fazer o que Paulo fazia, simplesmente pegando o nome de Jesus, como muitos fazem, e acoplando aquilo que dizem. Porque tem gente no reino de Deus que acredita que se colocar em o nome de Jesus está resolvido. E esses caras experimentaram que isso não funciona. E eles saíram cheios de vontade de faturar alguma coisa, ou de se beneficiar, e depararam com um demônio que era casca grossa, bravo. Sabe o que aconteceu ou não? Aconteceu que o tal do demônio não conhecia muito bem o evangelho da graça. Aliás, nada. Mas ele conhecia o evangelho dos Gracie. Sabe o Gracie? Aquele aqui do jiu-jitsu? E os filhos de Seva foram lá. E aquilo virou uma luta de MMA sem juiz. E os caras tomaram um pau, mas tomaram um pau. O diabo quebrou os caras no meio. E o interessante é que a Bíblia diz que isso causou um tremendo alvoroço, não somente entre judeus, mas entre todo o povo. A ponto de que alguns pegavam os seus livros de magia e queimavam, livros que valiam muito dinheiro. Porque as pessoas entenderam que não é o dinheiro o problema, mas o amor ao dinheiro é que causa todos os males. Essas pessoas queriam se beneficiar do Evangelho de Deus. E veja bem, gente, quem fazia os milagres era Paulo. E agora presta atenção que eu vou fazer um parênteses importante para vocês. Paulo financiou o ministério dele 80 ou 90% do próprio bolso. Era outro que vinha de boa formação, boa família, tinha uma profissão rentável e tinha finanças, muitas. E ele gastou isso, investiu isso, porque ele foi o maior missionário de todos, o maior fundador de igrejas da história. Mas ele mesmo um dia constatou que ele errou nesse aspecto. Porque ele diz assim: eu deveria ter sido pesado para estes. Traduzindo, o que ele está dizendo é: eu deveria ter custado para vocês. Vocês deveriam ter pago algo para o meu sustento. Vocês deviam ter financiado comigo esse ministério. Porque vocês ficaram mal acostumados. E o coração de vocês derrapou no dinheiro.
porque eu dei tudo isso para vocês de forma gratuita e empenhei tudo que eu tinha, vocês não entenderam o verdadeiro valor que há em fazer parte do financiamento desse reino, da disseminação da palavra, desse processo de fundação de igrejas, dessas viagens missionárias. Quantos de vocês já foram missionários e foram pregar a palavra de Deus em algum lugar? Levante a mão, tem alguém aí? Já fez essa função missionária? Um. Amém, Lucas, obrigado Lucas. Agora, quantos de vocês já foram financiadores de alguém que foi ministrar a palavra de Deus? Levante sua mão. Não vou nem contar porque é a maioria absoluta da igreja. E eu sei que é verdade porque eu sei dos recursos de vocês e da fidelidade de vocês. Vocês concordam comigo que vocês foram missionários junto com esses? Que vocês são parte desse envio? Se vocês não tivessem ouvido do Espírito Santo de Deus e o dinheiro fosse para vocês um problema e não uma solução, vocês tinham retido esse recurso? Há aqueles que movem o ministério só olhando para os recursos. Mas há aqueles que erram também e esquecem que os recursos são importantes e não falam deles e não ensinam como aplicar os recursos na obra de Deus. E a obra de Deus perece. Porque tem muita igreja boa fechando as portas. Por quê? Porque tem igrejas más, que viraram exemplo de que na casa de Deus, nós ministros, somos aqueles que arrancam, esfolam, empobrecem, usurpam. É assim que nós somos conhecidos. Você fale de qualquer coisa para qualquer pessoa. Ela vai aceitar a sua oração, ela vai aceitar uma palavra de consolo. Em determinado momento, alguma coisa vai tocar. Mas se você falar de dinheiro, porque você é cristão evangélico, antes ser cristão era bom. Ser evangélico teve que ser acrescentado. E agora você tem que ser cristão evangélico sério. Misericórdia. Esse é um problema que nós temos aqui na nossa nação. Nós precisamos orar muito por isso. Isso é uma coisa muito brasileira. E eu falo para vocês porque eu tenho amigos fora do Brasil que são líderes de igreja, como eu fui um dia, e administram igrejas prósperas. Eu tenho um amigo onde os meus filhos moraram na Califórnia. Ele é um capitão do Exército da Salvação, Salvation Army. Ele administra uma igreja pequena, numa cidade grande, Los Angeles, no condado de Redondo Beach, na Califórnia. Ele tem uma igreja com 150 membros. Uma igreja que tem lá mais ou menos $200 mil anual de arrecadação. Para os irmãos americanos é um pequeno, gente, não é grande não. É pequeno mesmo. Meus filhos serviram lá com ele. Mas você sabe qual é o budget, qual é o dinheiro que ele administra para aquele condado, para aquela comunidade? $2 milhões ano. Você sabe de onde vem esse dinheiro? Da mesma fonte, Deus. E eles distribuem nas igrejas de forma igual, segundo a necessidade da comunidade. Não é porque esta igreja tem $200 mil anual, que é só esse o limite dela. Não, não. Vamos discutir qual é a abrangência do que a obra de Deus através dessa igreja pode atingir. Do benefício que ela pode prestar à comunidade. E o headquarter deles lá, o quartel-general, traz a administração para que juntos discutam entre pastores. Eles decidem qual é o budget que eles devem ter. Mas lembre-se, ele administra $2 milhões para que não sobre nada e para que não falte nada. Para que tudo seja aplicado na obra de Deus, de crianças a senhores. Ele tem atrás da igreja que eles chamam de senior residence, que é uma casa para idosos. Idoso americano não é o nosso que fica largado, maltrapilho, não. E são flats bárbaros, com médicos 24 horas de plantão e todos os recursos necessários para que eles vivam confortavelmente e fluindo pela sociedade. Aliás, tem um culto deles às 7 da manhã, que é o primeiro dos 3 cultos do dia. Isso faz parte dos recursos que a igreja compartilha.
Eu me lembro, você se lembra quando houve o furacão Katrina, que atingiu New Orleans e devastou New Orleans, a cidade inteira desapareceu. Entravam na igreja desse meu amigo, estou falando na Califórnia, a coisa aconteceu lá em New Orleans, no sul dos Estados Unidos. Eles batiam na porta dele, do gabinete. Pastor, eu queria fazer uma doação para as vítimas do furacão. Mas, querido, nós não estamos aqui com nenhum centro de captação para esses recursos, nada. Não, mas eu quero ajudar. Ok, mas como você quer ajudar? Não, eu quero dar um cheque. Cheques de $1.000, $2.000, $100.000. Você sabe o que o cara do cheque de $100.000 diz para ele? Eu não sei como ajudar, mas eu sei que vocês sabem. E todos eles enviaram pessoas para socorrer essas pessoas, não só com recursos físicos, mas com recursos espirituais. Inúmeros voluntários foram lá para ter com essas pessoas, para orar, para tirar aquela amargura do coração de quem perdeu tudo do dia para a noite. Pessoas que frequentavam a igreja como eu e você, que ficaram revoltadas com Deus, porque de repente ficaram com a roupa do corpo e olha lá. Alguns perderam parentes, família. Mas então a gente vê como o povo americano, eles têm uma consciência de reino que nós não temos. Eles não têm problema nenhum com dinheiro, nenhum. Dízimos e ofertas é uma coisa que você não precisa tocar no assunto. Eles têm isso dentro deles. E olha, eles são prósperos. Eles são prósperos. O pastor numa igreja dessa, ele tem um salário pequeno, bastante pequeno, em relação... O casal tem que estar envolvido, tá? Eu estou usando eles como exemplo aqui só para vocês entenderem um pouco do que é o reino de Deus, fora do que a gente está acostumado a ver. E o casal tem um salário pequeno. Para a nossa realidade, para a realidade americana, então é pequeno, bastante pequeno. Só que o salário é o menos importante. Sabe por quê? Porque eles têm uma residência dentro da comunidade onde eles vivem, pagas pela igreja, de alto nível. A igreja desse meu amigo era de 5 quartos, a casa dele. Eles não pagam somente a casa, mas eles pagam todas as despesas de supermercado, luz, gás, móveis, manutenção da casa e dos móveis, 2 carros, um para ele e um para a esposa, para serem trocados a cada 2 anos, fora o carro da igreja, que é para as obras da igreja. Eles têm ajuda escolar para os filhos até a faculdade. Ela vai diminuindo conforme os filhos crescem, dentro da realidade americana, mas até na faculdade eles têm um auxílio. E tudo que o casal tem que fazer é buscar de Deus. E buscar de Deus. Eles não têm com o que se preocupar. Eles não têm por que invejar. Puxa, estou invejado porque a Kiara comprou uma casa grande e eu sou pastor e não posso. Não, ele mora no mesmo bairro da Kiara. Ele tem uma casa igual da Kiara, não precisa invejar nada da Kiara. O Mituro trocou de carro. O Salvechana também deu um carro para mim, bacana, do ano. Está ali, no mesmo nível do Mituro. Tudo ok. Não preciso me preocupar com o carro, eu posso ir e voltar, está tudo tranquilo. Mas os filhos, sei lá, do Nor estudam numa escola que eu não posso pagar. Não, posso sim. A igreja, o reino de Deus, me proporciona isso. E eu sou um homem de Deus tranquilo, porque a minha família está tranquila. O dinheiro de Deus está sendo beneficiado e bem usado. De modo que eu posso ficar só voltado para Deus e para as necessidades da comunidade. Eles abrangem um sem número de pessoas da comunidade. Eles vão aos perdidos mesmo, as pessoas que eu e você não iríamos. Eles têm projetos e eles têm tempo e dinheiro para isso. Isso é consciência de reino. Mas eu e você, infelizmente, nós ainda temos uma raizinha muito ruim. Muito ruim. E nós pensamos que todos são dessa igreja dos filhos de Sebas. E se eu contribuir na obra de Deus, meu dinheiro vai ser desperdiçado, meu dinheiro vai ser mal usado, mal empregado. Ou então, quando eu ganhava R$1.000 por mês, dá R$100, era tranquilo. Agora que eu ganho R$10.000 por mês, R$1.000 é muita coisa. É muito dinheiro. Nunca passou isso pela sua cabeça?
Eu já confessei para vocês aqui que isso já passou pela minha várias vezes. Várias vezes. E é por isso que eu vejo que muitas vezes, a gente enfrenta altos e baixos. Muitas vezes. Porque a nossa vida financeira, relacionada ao reino de Deus, nem sempre ela é linear ou progressiva para o alto. É uma montanha russa. Altos e baixos, altos e baixos. E a obra de Deus diz assim: querido, põe a sua dependência em mim. Em mim. E não haverão altos e nem baixos, os quais eu não possa vencer. Não haverão altos nem baixos, os quais você não possa passar por eles. Porque eu sou o Senhor que te guarda, que te provê todas as coisas. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia, em Lucas, capítulo 12, versículo 13. Vamos reforçar um pouquinho do que nós estamos conversando aqui. Lucas 12, 13. Encontraram aí? Disse-lhe alguém dentre a multidão: Mestre, diz ao meu irmão que reparte comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu a mim juiz ou repartidor entre vós? E disse ao povo: Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Propôs-lhes então uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produzia com abundância. E ele arrazoava consigo dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, beleza. Você está à vontade. Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Insensato, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para ela? Para quem será? Perdão. E o que tens preparado para quem será? Assim, é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, e nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir. Buscai antes, versículo 31, o seu reino. E o quê? Algumas dessas coisas vos serão acrescentadas. O que está escrito na sua? Todas. Interessante que em grego, em aramaico, em hebraico, todas significa todas. Mas o que nós fazemos? A gente derrapa. Eu não estou falando de vocês, eu falo de mim. Há poucos anos atrás, eu e a Mari viramos um para o outro e dissemos assim: olha, nosso plano básico está chegando aí. Os meninos estão se formando, nós conduzimos eles a bom termo, no melhor que nós pudemos. Tiveram oportunidade aí de servir ao Senhor desde cedo, de estarem na obra de Deus, nunca se afastaram por vontade própria, servem e fazem. Tem uma formação cristã sólida, namoram, são respeitosos com as suas esposas, guardaram a santidade, guardaram de fato. Um deles já terminou faculdade, tem formação, está empregado, o outro está terminando e já está empregado. Pô, vamos parar. Vamos descansar, vamos estar só para a obra de Deus. Vamos dar uma de Paulo. Não seremos pesados. Eu tive os 2 anos mais baixos da minha história. Não parece inconsistente, incongruente isso? Parece ou não parece? Mas no meu modo de enxergar e de ver, estava tudo bonito. Eu não queria ser pesado para a igreja, para Deus, mais um pastor. E não que eu seja. Eu continuo fazendo meu trabalho de forma absolutamente voluntária. Não que seja certo isso, por favor. Mas é uma circunstância. Agora, de fato, o que havia em mim é uma soberba. Eu tenho o suficiente nos meus celeiros para descansar, folgar,
ministrar e oferecer os meus serviços a Deus sem precisar de mais nada. Vai, trouxa. Vai, tonto. Mas eu oferto, eu dizimo e tal. Vai, bobão. Nós não podemos usar da soberba e do orgulho e não sermos pesados. A palavra de Deus é clara em dizer que aqueles que servem e que ensinam a palavra são merecedores de dobrada paga. E não é porque eu precise ou porque você precise. É porque é uma forma no reino de Deus de reconhecimento de que Deus atua através da vida daquele quem Ele institui. E eu e você fazemos o quê? Não, eu vou para a obra de Deus quando eu estiver aposentado, quando eu estiver com muito no bolso. É um ponto. O contraponto? Não, eu vou para a obra de Deus para arrancar o couro de todo mundo e vou ficar rico. Aí eu vou ter carro importado, casa fora do Brasil, coleção de carros antigos, vou pegar as menininhas. Ou estou falando alguma coisa estranha aos ouvidos de vocês? Estou cometendo alguma injúria, difamando alguém? Que contra fato não há argumento. O reino de Deus, de fato, que nós deveríamos viver, é um pouco mais simples. É aquele de Atos 2, 42 a 47, onde todos viviam juntos e tinham tudo em comum. E tinham a ousadia de vender os seus bens e compartilhar entre todos. Como estava reivindicando aqui esse sujeito, diante de Jesus. Mas nós ainda somos daqueles que gostam de juntar para si, cada um segundo a sua vontade. Cada um segundo os seus planos, segundo os seus desejos. E você quer saber? Nós compartilhamos muito pouco das nossas finanças na casa de Deus. E falo isso para vocês com isenção de ânimo, porque essa é uma igreja fiel. É uma igreja que tem, pelo número de membros, uma arrecadação bacana. As nossas contas, graças a Deus, têm estado em dia. Temos podido aplicar uma missãozinha aqui, uma coisinha ali. Nada muito grandioso. Honesto e limpinho. Só que eu acho isso muito pouco. Quase nada. Se eu e você entendêssemos um pouco mais do que significa a nossa dependência em Deus, e de entender os planos dele para as nossas vidas, e para os recursos que ele nos confia, eu garanto a você que eu e você financeiramente estávamos muito mais abastados, sem nenhum apelo, sem nenhuma campanha, e a igreja estava alcançando muito mais vidas, e essas cadeiras estavam muito mais cheias. Porque você tem um investimento inútil na casa de Deus é quando eu olho para essas cadeiras vazias. Igreja boa de pegar quando tem cara sentado no seu pé. Quando falta lugar. Aí o recurso da obra de Deus está sendo bem empregado. Eu me lembro do Corey Freyson na Argentina testemunhar que na igreja dele durante muitos anos, os diáconos andavam com um martelo na mão. Sabe para quê não? Como sentavam 3 bumbuns num banco onde cabia um, o banco não aguentava, soltava um prego. Eles iam lá e pá, martelavam o prego. Ele pregou anos com pessoas sentadas aqui, ó. Mas a igreja de Deus fiel investindo nos recursos, eles foram crescendo e tendo uma igreja confortável onde cabe todo mundo. E as pessoas cresceram junto. E o reino cresceu. Durante 7 anos ele ministrou a própria sogra, o namorado dele e mais 8. E um dia, o Senhor tocou a igreja, e eles são 15 mil pessoas. Do dia para a noite eles saíram de 9 para 1000. 9 para 1000. Será que se o Senhor hoje nos pegasse aqui, no mover desse, nós teríamos recurso para esse número de gente? Nós estaríamos preparados para receber esse número de gente, financeiramente falando? Vocês já se perguntaram isso?
Não só recursos financeiros, mas os nossos recursos pessoais. O pastor Roberto está preparando um grupo de pessoas aí para serem úteis no reino de Deus. Efetivos. Gente com função. Porque o reino de Deus não é feito de cargo. E o pastor Roberto não compartilha cargos. Ele compartilha funções. Ou estou errado, pastor? E a função vai ter aonde? Deixa eu ver aqui no nosso molhado. Qual é a ambição desses que estão? É conquistar vidas. Ampliar o reino de Deus. E para isso nós precisamos do quê? Recursos. Recursos humanos, recursos financeiros. Senhores e senhoras, nós não somos um bando. Nós somos membros de um reino. Eu e você somos prósperos em Cristo Jesus. Todas as áreas das nossas vidas são supridas quando nós confiamos nele. Os nossos planos são os planos dele. Tudo é perfeito. Mas quando o homem confia no homem, vai dar confusão. Quando o homem se apega ao dinheiro e devota amor ao dinheiro, pronto. Se a pessoa tem bom humor quando tem dinheiro no banco e mau humor quando não tem dinheiro no banco, precisa ser transformada. Precisa ser transformada. Dinheiro, lembra do filminho? É só dinheiro. Ele é tudo e nada. Dinheiro, ele pode ser solução na obra de Deus, na vida dos ministros da obra de Deus, na vida dos membros da casa de Deus, ou um tremendo de um problema. E não é só na falta não, gente, no excesso também. Eu posso apresentar para vocês um número grande de pessoas com quem eu tenho contato permanente, que são carentes do amor de Deus, da companhia dos irmãos, porque tudo que elas conhecem é a companhia das riquezas, dos bens e do dinheiro. Compram amigos, compram atenção, corrompidas pelo poder. Eu posso dizer não para o meu chefe. Aleluia, porque na obra de Deus nós somos livres em Cristo Jesus para dizer não, mas não para os nossos chefes nem para as autoridades instituídas por Deus. Não para o diabo que fica nos instigando a nos rebelar com aquilo que por Deus é estabelecido. Ele que cria em nós o amor por aquilo que é só um meio, uma forma de as coisas acontecerem na minha vida e na sua vida. E por isso que eu digo que no ministério de Jesus, ele nunca teve problema financeiro. Dinheiro era como mais ou menos eu contei aqui nas igrejas americanas. Solução. Mas ele ouvia do Pai como, em quem, quando e de que forma aplicar esses recursos. E assim eu e você devemos fazer sempre. Para que a obra de Deus se estabeleça, para que o reino de Deus se fortifique e para que ele seja glorificado através da minha vida e da sua vida. Dinheiro é só dinheiro. Ninguém leva para a eternidade um único centavo daqui. As nossas riquezas são plantadas quando nós sabemos investir o nosso tempo, o nosso viver e as nossas finanças no reino de Deus. Assim é que Deus se manifesta na minha vida e na sua vida. E pode ter certeza do que eu digo para você. Quanto mais você contribui, quanto mais o seu coração está voltado, quanto mais você se dispõe, mais Deus retribui. Não é troca, não.
é carinho de pai, é reconhecimento. Se seu pai e a sua mãe naturais sabem reconhecer as coisas boas que você faz, quanto mais o Senhor. Ele sabe, ele já disse das minhas necessidades e das suas. Ele conhece a cada um de nós. Mas nós temos que demonstrar contentamento, gratidão. Deus, obrigado. Como eu faço uso disso? Como eu faço recurso disso? Só para concluir, eu tenho um pastor amigo meu que uma vez compartilhou comigo, muito importante, eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele é pastor de uma obra muito próspera, uma igreja muito grande. E uma pessoa que viveu vários momentos na obra de Deus, no que fala de finanças. Ele é um gestor extremamente competente, muito competente. Deus tem dado graça, muita graça para ele nesse sentido. E ele desde o princípio compartilhou isso. Eu sei que muitos de vocês aqui praticam. E ele recebia das pessoas fora a oferta ministerial da igreja. Ele recebia contribuição, os irmãos sentiam no coração e ministravam. E eram contribuintes na vida dele pessoal. E muitas vezes ganhavam um presente, né? Às vezes a pessoa se agrada e dá uma gravata, alguma coisa. Porque quer reconhecer, quer ser grato, quer demonstrar o carinho, o amor. Não como compra, mas ao contrário, né? Como alguém que você gosta. E ele disse assim, tudo aquilo que eu recebi um dia, tudo aquilo que... Porque o que era financeiro é fácil. Você separar uma parte daquilo para reinvestir na obra de Deus. Para depositar no gasofilácio, reconfiar a Deus. Não. Mas ele falava, eu ganhava, algumas vezes eu ficava numa sinuca. Porque algumas vezes eu estava numa situação não muito folgada financeiramente. E eu ganhava uma coisa importante, sei lá, um iPad, um computador novo. Eu não estava com recurso assim. Eu não teria comprado, até porque o meu recurso não permitia. Mas fui presenteado. E eu sempre procurei saber qual era o preço exato daquilo, para buscar o recurso e reconhecer que aquilo era de Deus na vida através da vida daquela pessoa. Que não foi uma vontade humana, pura e simples, mas que foi Deus me abençoando através da vida daquela pessoa. E ele dizimava daquilo. Algumas vezes é difícil, porque algumas vezes você ganha um presente que você não está preparado para ganhar, né? Ele é um pouco além das tuas posses. E você dizimar daquilo, pode parecer estranho, mas é. E é impressionante como a vida dele e a vida da igreja dele são assim de uma prosperidade monstro. Às vezes são pequenos gestos, pequenos detalhes. Mas são coisas que reconhecem a Deus. Nós não fazemos dízimos porque 10% significa. Na verdade, nós devíamos fazer a noventésimos. Porque nosso coração devia ter evoluído na obra de Deus. Nós devíamos estar livres para fazer muito mais do que o básico. Mas se a gente começar pelo básico, tá bom. É melhor o real em direção ao ideal do que se perder por aí. Amém? Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, dinheiro é só dinheiro. Amém? Antes de nós darmos prosseguimento ao culto, eu queria orar com vocês a respeito disso. Vamos orar juntos? Vamos estar de pé, por gentileza. Querido Deus, nesta hora eu quero primeiramente entregar aqui, diante do teu altar, todos os exemplos que eu citei, Pai, porque foram pessoas queridas que o Senhor sabe que têm feito parte da minha vida, a vida da minha família, do meu ministério, e algumas delas têm sido um exemplo vivo na nossa vida, daquilo que o Senhor pode realizar através daqueles que se dispõem nas tuas mãos. Mas eu oro também, Deus, para que o Senhor possa cuidar das nossas vidas, para que nós também, com os nossos exemplos, possamos ser testemunho na vida de outras pessoas. Que as nossas vidas, Senhor Deus, possam ser reconhecidas por Ti, Senhor, como ferramentas úteis no Teu reino. Nós queremos nos dispor, Pai, com todas as áreas das nossas vidas. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos ensine como administrar de forma eficaz, de forma excelente, todas as coisas que o Senhor nos tem confiado. O nosso conhecimento, os nossos dons, as nossas finanças. Nós colocamos, Pai, tudo diante de Ti, porque sabemos que o nosso coração é enganoso.
E muitas vezes somos levados a acreditar ou a nos apegar em coisas que não nos trazem nenhum benefício. Outras vezes, Senhor Deus, nós retemos aquilo que não é nosso, por ganância, por indisposição, por falta de sabedoria e de humildade. Por isso eu peço, Senhor, ensina-nos a cada dia a estar mais próximos da Tua realidade, da realidade do Teu reino. Nós queremos receber de Ti, Senhor, toda a provisão. Queremos confessar a nossa dependência em Cristo Jesus. Tu és aquilo que é mais importante. Senhor Jesus, nós confessamos que sem Ti não somos nada. As nossas casas são frágeis, os nossos lares se tornam frágeis, os nossos relacionamentos se tornam frágeis, as nossas finanças então apodrecem. Mas o Senhor é o Deus que nos guarda e nos ensina todas as coisas, nos corrige dos caminhos errados e nos traz a Tua palavra, a Tua vontade, a Tua verdade. Obrigado, Deus, porque nessa igreja nós temos liberdade de falar a respeito de todas as áreas da obra de Deus. Porque aqui nós podemos colocar, Senhor Deus, com o coração aberto, diante de homens e mulheres santos, dispostos, Senhor Deus, a serem submetidos aos Teus ensinamentos. Obrigado, Pai, porque esta é uma igreja fiel, que se dispõe. Mas eu oro nesta hora também, Deus, para que essa igreja se supere, para que ela vá além, para que ela conheça, Senhor, o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Que o Senhor possa derramar sobre o coração deles um novo entendimento a respeito de finanças nas suas vidas pessoais e no reino de Deus. Nós queremos ver o Teu reino expandido, queremos ver as pessoas serem tocadas pelo Teu evangelho, queremos financiar as missões, queremos, Senhor Deus, ver crianças e velhos, todos atendidos e supridos nas suas necessidades. Nós queremos fazer parte desse mover, Senhor Deus. Ensina-nos, Pai, a como fazer todas essas coisas. Senhor, ensina-nos a administrar o nosso tempo, porque muitas vezes o desperdício vai nele, e pagamos para usar mal o tempo que o Senhor nos concede. Querido Deus, nós confiamos em Ti, tudo que o Senhor nos ministrou nessa manhã. Faz isso germinar e crescer nos nossos corações. Eu peço a Deus que sejam frutos bons, frutos, Senhor Deus, que alcancem outras vidas, que beneficiem outras pessoas, e não somente a nós. Que a Tua igreja saia fortalecida, que também nós tenhamos confiança uns nos outros, sabendo que é na multidão que o Senhor reúne aqui, que nós somos fortes, somos abastecidos, somos ricos, porque o Senhor dá a cada um segundo a sua medida, mas todos juntos nós somos grandes em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Ministra nosso coração nessa semana, que nós possamos meditar não somente nessa palavra, mas em tudo que o Senhor tem falado através da vida dos pastores dessa igreja, a respeito das finanças do reino. Que esses vídeos da internet se tornem ferramentas úteis na vida de todos nós e das pessoas que nós podemos alcançar e tocar com eles. Eu oro, Pai, para que vidas sejam transformadas também fora dessa igreja através desses vídeos. Eu oro para que essas pessoas que assistem esses vídeos através do YouTube e da Comunhão TV possam ser tocadas assim como nós temos sido tocados pelo Teu Santo Espírito aqui neste lugar. Mas oro também, Deus, para que nós aqui sejamos uma opção na vida dessas pessoas. Eu oro, Pai, para que nós possamos ser o
ponto de encontro com Cristo na vida dessas pessoas. Nós nos dispomos aqui, Deus, para recebê-las, para abraçá-las, para amá-las em Cristo Jesus. E para compartilhar com elas todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado. Tudo aquilo que o Senhor tem nos transformado. Para que alcancem, no mínimo mesmo, que nós temos alcançado em Cristo Jesus. Para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.